Muito boa tarde, pessoal do Mendigo Mobilismo, Gino aqui de novo. Hoje é um vídeo do método mais comum, mais tradicional aqui do canal, que é gravar enquanto a gente passeia, enquanto a gente anda à toa e falar da história social do automóvel. Hoje o prometido vídeo explicando a revolução da lata, como que a lata, a história começa lá nas guerras napoleônicas e hoje em dia virou padrão para tudo. Tudo que é feito de aço estampado, tudo é feito de lata, tudo é vendido enlatado. E vamos lá, hoje, onde que começou? Lá nas guerras napoleônicas, o pessoal tava com um problema. Então, assim, imperialismo, expansionista e tal, né, na era ali da Revolução Industrial. Napoleão, todo mundo sabe, estudou, era o general foda lá das táticas e das conquistas francesas, né? E aí então eles iam lutar longe de casa, né, fora de casa, ia conquistar território, teve guerra, batalhas, e aí todo o continente europeu, né, conquistou bastante território. E então, longe de casa, tinha época que tinha mais baixa do exército, mais morte por causa da comida, ou da falta de comida, ou da comida contaminada. A comida fazia mal para os soldados morriam, pegavam alguma doença, alguma coisa, e morria por causa da comida. Mas o exército deles era muito forte, então ele, às vezes, esse problema era maior do que os próprios adversários, né, os próprios inimigos. E aí o rei da França lá, o pessoal não era rei, né, já, né, era imperador lá, pós-Revolução Francesa, esqueci o nome, mas enfim, não é importante nessa história. Colocou um prêmio de 12 mil francos para, se não era francos o dinheiro da época, para quem apresentasse algum método, alguma solução para transportar o alimento para as tropas longe. E aí que entra em cena o Nicolas Appert, sei lá como é que pronuncia isso. Ele que é o cara que descobriu o método de conserva. Ele tentou vários experimentos a ver com isso. E ele foi fazendo esses experimentos até que ele chegou no método que é o que a gente conhece hoje como método de conserva até hoje, que é esquentar bastante a comida e vedar ela num jarro de vidro com uma rolha, né, bem vedada, para não haver a contaminação. Isso antes da ciência com a higiene, né? Isso lá no começo do século XIX, né? Final do século XVIII. Então ele pegou e ele ganhou o prêmio, né, dos 12 mil francos lá. Pegou, graças a esse método, começaram a transportar alimento para as tropas desse jeito, em conserva. E aí e essa conserva, ela mantém até o sabor, né, o valor nutricional do alimento e tudo mais. Mais para frente, o Howe Dawkins, né, em 1811 eles inventaram o método de conserva com lata, né? Eles criaram fizeram a mesma ideia, né, da conserva, só que com o jarro, né, de ferro, de aço, e não de vidro, né, e bem vedadinho ali e tudo mais. E começou ali a tentar comercializar alimento desse jeito e tudo mais. No começo não deu muito certo por causa da dificuldade de abrir a lata. Um jarro de rolha, o pessoal já era acostumado a tratar com as rolhas e a lata não. Então, depois que criou-se o abridor de lata, nessa época, que começou a popularizar
o alimento enlatado. E principalmente nos Estados Unidos, que é um país que estava em expansão, né? A conquista do Oeste e tudo mais, que era a colônia da Inglaterra lá no leste dos Estados Unidos hoje, a conquista do Oeste e tudo mais. Então, o país muito grande, longas distâncias para percorrer, e essa questão do alimento também pegava lá. E lá deu muito certo. Tanto é que até hoje é uma parada cultural, né? Tradicional deles, o alimento enlatado. Mesmo que hoje, os conservantes de hoje aí, não sejam algo que faça muito bem para a saúde, eles gostam bastante, eles cultuam bastante essa questão do alimento. E aí isso me lembra até a filosofia grega mesmo, né? O mundo das ideias do Platão. Então, não existia necessidade, né? Passou a existir a necessidade do abridor de lata, depois passou a existir a lata. E aí inventaram primeiro na ideia, não, e se a gente inventar uma ferramenta que abre isso aqui mais fácil? Então o abridor foi lá, igual tudo, né? Surgiu primeiro lá no mundo das ideias, depois foram experimentando, tentando até dar certo, né? Então ali, nesse contexto dos Estados Unidos, entrou em cena o Edward Gowan Budd, que era um engenheiro. Ele estudou no final ali do século anterior e era um cara jovem ainda, né? E ele era engenheiro da Pullman. A Pullman é aquela Pullman do pão mesmo, só que eles trabalhavam com trem, com vagões de ferro, locomotivas e tudo mais. E a outra coisa que se casa com essa história, principalmente nos Estados Unidos, que é a maior parte dessa história, a expansão ferroviária também aconteceu lá, né? O país com a maior malha ferroviária, com as linhas férreas e tudo mais, né? Também nesse contexto da conquista do Oeste, de expansão do território estadunidense. E ele na Pullman, ele criou o Budd, ele criou a roda de trem feita de aço estampado, que consiste no que? Daquela prensa, vir prensar com o molde e fazer a peça no formato que ele deseja. Então ele foi lá e fez as rodas dos trens e tinha a patente delas. Ele começou a se tornar conhecido na indústria ferroviária por causa disso. Ele criou o trilho também de ferro estampado. E então era o método industrial que ele acreditava que daria mais certo. Então, já existia nas latas, né? Já vendia bolo enlatado, cigarro enlatado, feijão enlatado. E aí, o método de fazer as latas eram assim, era a estampa, né? Então a prensa vem, molda a chapa do formato que ele quer. E na indústria teve um ganho muito grande de velocidade e aproveitamento de material e economia. Então você conseguia produzir mais, aumentar a produtividade, produzir mais em menos tempo, e não sobrar material, não haver desperdício, conseguir regular na própria prensa a espessura que você quer. Então isso foi um ganho muito importante na engenharia, né? Depois ele foi trabalhar ele criou ainda na Puma, ele criou um vagão todo de metal estampado, todo de aço estampado. O primeiro vagão do mundo todo estampado foi ele que criou, né? Antigamente, a gente já falou que eles eram feitos de madeira revestida de metal, né? E aí esse aí não, ele já criou um todinho, todas as peças dele, todo de aço estampado já, ainda na Puma. E o método começou a proliferar na indústria férrea, né, estadunidense ali. Depois ele foi trabalhar na Hay Kilburn, que era uma consultoria de engenharia sobre o método de fabricação do aço estampado. E ele era o engenheiro-chefe dessa consultoria de engenharia. Então eles
iam lá e faziam essa consultoria para outras empresas que queriam criar vagões, queriam criar peças de aço estampado. Olha, tem que fazer as prensas, é assim, assado, ia lá e ensinava como trabalhar com esse novo método industrial que ele havia criado ainda na Puma. E a Hupp Motor Company, que era um fabricante de automóveis, de carros, contratou a consultoria dele. Então, lembra do frenesi de fabricantes de carros que a gente falou ali no início, no comecinho ali do século XX? Então a Hupp era uma delas. Ela não era tão grande, não estava fazendo tanto sucesso, e eles contrataram, acharam interessante, né, o método, contratou a Harry Kilburn, um engenheiro-chefe lá, né, o Edward Budd, para criar um carro todo em aço estampado, e nasceu o Hupp Mobile 32, que foi o primeiro carro todo em aço estampado, mas ele ainda era um carro de chassi separado. E os métodos dele, de solda, ainda estavam engatinhando ali, estava nascendo, não era tão preciso, questão de tolerância. A parte mecânica deles também deixava um pouco a desejar. E era um carro que era mal visto pela questão de acabamento. Como ele era todo de ferro, e os outros carros tinham aquele acabamento de madeira, era visto como tinha um valor percebido melhor, então ele não vendeu bem. Apesar de ser um carro barato, né? E nessa corrida por fazer carros com volume maior e cada vez mais baratos, e a conquista da classe média como mercado consumidor do automóvel, que a gente falou bastante disso no episódio do Fordismo. Outra coisa que também atrapalhou o Hupp Mobile, né? Ele nasceu junto com o Ford T, que massacrou a concorrência, foi um sucesso estrondoso. O Budd, ele viu o potencial em levar essa tecnologia para os carros, então ele criou a própria empresa dele, que era justamente para mexer com isso, e patenteou o método, criou a própria empresa, e para vender essa ideia para a indústria automobilística. Quem entrou nessa jogada foram os irmãos John e Horace Dodge, que eram sócios da Ford. Depois eles venderam a parte deles da Ford, e eles já eram fabricantes de motor. Eles fabricavam motor, vendia para Oldsmobile, inclusive. Eles tinham fundição, tudo, faziam as peças, projetavam motor. Entraram de sócio com o Henry Ford para fundar a própria Ford, a Ford Motor Company mesmo. E depois eles saíram, né? O Henry queria só para ele, eles venderam a parte deles e fundaram a Dodge em 1913. E aí eles fizeram a parceria com a Budd, com a empresa do Edward Budd, para criar um carro todo de aço estampado na Dodge também. Então os Dodge começaram e faziam um chassi, faziam tudo de aço estampado, criaram a máquina, os métodos, só que a Dodge, ela tinha um cuidado melhor e ela tinha uma mecânica melhor, né? Eles já tinham um know-how grande, eles já tinham feito parte da Ford, eles já tinham know-how de motores e tudo mais na parte mecânica. Então, a partir dos Dodge dessa época, começaram a ver o resto da indústria começou a se mexer, falou, ó, peraí, os caras estão fazendo muito rápido lá, os caras estão conseguindo fazer um carro com uma qualidade boa, né? A Ford fazia carro muito rápido, mas era uma qualidade que era abaixo, né, vista, assim, o T era um carro muito espartano, enquanto os Dodge eram melhores, estavam conseguindo reduzir o nível de valor, de preço, tanto para fabricação e ter uma gordura ali, ter uma margem, ter um lucro, por causa do método. O método era bastante promissor, né? E aí, o primeiro que atravessou que esse método foi parar do outro lado do Atlântico foi o André Citroën. Lembra que a gente falou dele, né? Que criou a engrenagem de Double Chevron, e comprou a Morse, fundou a Citroën. O André Citroën comprou essa licença do método de fabricação, passou a vender a licença para a indústria. O rival dele, da França, Louis Renault, ele
imitou o método sem comprar a licença. Ele era conhecido por ser um pão duro, né, bem mão de vaca. Ele falava, não, vou tentar eu mesmo. E ele foi tentando, batendo cabeça ele mesmo, e ele criou as próprias máquinas de estampar ferro do jeito dele. Mas ele não comprou licença. A Cinca também da França comprou, a Volvo da Suécia, a Fiat de Turim, né, na França, todas gigantes ali do automobilismo, começou a comprar a licença e mudar os seus métodos de fabricação para adequar esse padrão que a Dodge estava desbaravando, né, o padrão que já era também bastante conhecido. Várias empresas da férreas também já faziam seus vagões de aço estampado, né, já tinham o método, e o Budd já tinha vendido para toda a indústria, já estava proliferando. Na Inglaterra, o William Morris foi um parceiro dele. Ele visitou as fábricas dos Estados Unidos de vagões, né, ferroviários, e ele procurou o Budd para fazer essa parceria. E além dele criar o método de fabricação na Morris, ele criou do outro lado da rua da fábrica da Morris, ele criou um galpão imenso para fazer peça de aço estampado para vender para as outras. Então, que é a Pressed Steel, que ele fundou, e o Budd era sócio dele. Então eles fundaram a Pressed Steel, a English Pressed Steel. Ele fazia carroceria para todas as marcas inglesas da época, até a Rolls-Royce comprava a carroceria deles. O que aconteceu? Lá na Inglaterra, lembra que a gente sempre fala que é um mercado austero, é um mercado são várias marcas pequenas fazendo carros diferentes. Na época não se compartilhava muito componente. Então às vezes tinha duas fabricantes vizinhas ali que faziam carros até parecidos, do mesmo tamanho, da mesma potência, do motor do mesmo tamanho, mas cada um fazia do seu jeito. Tinha um monte de fabricante pequeno, nenhum de grande volume. A Ford já tinha mercado lá dentro, e elas sempre ficam nessas de se juntar e falir, até acabar, né? A indústria inglesa, que agora o que tem é só nome, tudo pertencente a fabricantes alemãs. Então, nessa época, aí o que eles podiam fazer para economizar? Eles não tinham como fazer o método dentro da sua própria fábrica. Eram fábricas pequenas, artesanais ali na Inglaterra. Então eles fizeram uma fábrica só para todas, de carroceria. Então eles desenvolviam os carros, faziam o desenho, faziam a mecânica, e lá mandavam para ele, falavam, eu quero comprar tal peça assim, assim, assado, mandava o projeto para ele, a Pressed Steel fazia e fornecia para eles no volume. Então o William Morris foi visionário dentro desse mercado britânico, né? Forneceu para todos. O André Citroën, ele já havia criado carros antes com esse método, mas ele botou na cabeça que o próximo carro que ele ia fazer ia ser o melhor carro que podia ser feito. E ele ficou obcecado por esse projeto. Então ele juntou, só que ele foi o primeiro que sacou e juntou aquelas qualidades lá do Lancia Lambda, que a gente falou, que ele foi o primeiro carro monobloco, um carro sem chassi separado. A estrutura dele era de metal, era já toda integrada ao corpo do carro, integrada à carroceria. Só que o Lambda não foi antes do método do Budd. Ele era feito artesanalmente, mas ele era monobloco. O André Citroën, ele queria fazer o carro com o método do Budd, soldar ponto, chapa estampada, e monobloco, sem chassi separado, visando uma qualidade muito alta no produto final, sem abandonar o baixo preço, ser um carro de barato, rentável, de grande volume, que todo mundo ia ter acesso para poder comprar. Só que então, assim, o projeto de fazer todas as peças, de fazer um monobloco
que não existia carro monobloco, de engenheirizar tudo isso, já ficou muito caro. O engenheiro-chefe da Citroën é o André Lebrev, né? Que ele foi muito famoso. Depois ele era um cara, o Lebrev, ele veio da indústria aeronáutica, ele era engenheiro de aviões na época, então ele trouxe muito know-how para a Citroën. O André Citroën contratou ele, colocou ele de engenheiro-chefe da Citroën, e ele ficou a cargo de fazer esse carro que o Citroën queria. E ele tinha que ser tração dianteira. Eles estudaram, já existia outros antes, né? Mas eles já estudaram a questão dos semi-eixos, dos rolamentos, da junta homocinética. Já teve até parceria com o engenheiro da Cord nesse desenvolvimento. A Cord lá, a americana, também fez carro tração dianteira nessa época. Então eles trocaram know-how, trocaram informação, desenvolveram essas tecnologias, e ficou muito caro esse projeto. E a Citroën quebrou antes de lançar o carro. Ele não tinha mais dinheiro para pagar fornecedor, não tinha mais. E eles contraíram uma dívida muito grande com a Michelin, que era o maior credor deles. E o governo francês interviu e passou o controle da Citroën para a Michelin. Quando a Michelin assumiu, ela colocou o Lebrev como o chefe. Toma conta aí, que você que me entende de carro. Sacou o André Citroën. O André Citroën ficou doente, morreu. Em 35, o carro foi lançado em 34, que é o Citroën Traction Avant. Em 35, o André Citroën morreu. Ele não viu o sucesso que o carro veio fazer depois. O Lebrev concluiu o projeto, já estava quase pronto, colocou o carro, e o carro fez um sucesso tremendo, né? Ele esgotou os cofres da Citroën, mas ele ia salvar a empresa depois. Ele, com o tempo, lá no longo prazo, ele ia devolver, ele ia se pagar esse investimento e provar que o André Citroën estava certo. Não há tempo do André Citroën ver, né? Infelizmente ele faleceu de câncer no estômago em 1935. O Lebrev tocou a engenharia da Citroën por muitos anos. O Traction Avant foi vanguardista nos carros de tração dianteira. Questão de suspensão independente, ele tinha suspensão independente dianteira, semi-eixo, junta homocinética. A questão da fabricação dele era boa, era fácil. A mecânica encaixava toda na frente ali, a carroceria toda se destacava, saía atrás, era fácil de desmontar, fácil de substituir peça. Ele fez sucesso até depois da guerra. Esse carro era vendido 0 km até nos anos 50, depois da Segunda Guerra ele parou, né? Todos os fabricantes pararam durante a guerra, 1939 a 1945. Depois, quando a Citroën retomou, ela voltou a vender o mesmo carro, e ele vendeu bastante, acabou sendo lucrativo. E esse método de fazer o carro todo de chapa estampada, de aço estampado, soldado a ponto e sem chassi monobloco, virou padrão. Todos os carros praticamente de hoje em dia são assim, exceto veículos de carga, que nem essa caminhonete, que ainda é chassi separado, justamente por causa da questão de você fazer uma suspensão parruda. Não que não seja possível fazer essa suspensão parruda no monobloco, é possível, tanto é que ônibus são monobloco. Mas a questão de você montar implemento em cima, você tira a carroceria, põe uma de madeira, põe um guincho, põe qualquer coisa, a própria a resistência, né, da suspensão pivotada no chassi é mais fácil, é mais barato de se produzir assim. Então isso ficou uma coisa praticamente exclusiva dos veículos de carga. Os veículos de passeio, inclusive o exemplo que eu acabei de falar, o ônibus, todos são monobloco. A construção monobloco, ela permite um centro de gravidade mais baixo, mais estabilidade, mais conforto. O chassi separado deixa o carro mais alto, os ocupantes mais altos, então você vai sentir mais a rolagem, você vai chacoalhar mais, né? E a Citroën, com o André Lebrev,
Depois ele criou o Dachevron, criou o DC, né, que é o Citroën DS nos anos 50. Fez bastante sucesso. A Citroën se tornou uma das maiores fabricantes. Ela foi quebrar lá nos anos 70, né, quando ela foi vendida para Peugeot. Mas isso aí é outra história de outro episódio que a gente vai falar depois. Mas o método da lata foi esse episódio de hoje, e ele que é o que universalizou esse método de produção, de fabricação de tudo, não só do carro, né? Mas foi assim que ele foi parar nos carros. Começou lá atrás nos alimentos, depois para os trens, os vagões, depois para os carros, e é universal até hoje na indústria, e é o que viabilizou os projetos e melhorou de sobremaneira o automóvel. Então, muito obrigado aí a todos que assistiram até o fim. Conhecia essa história? Deixa aí nos comentários se você já conhecia. Se não conhecia, deixa aí também, avisa aí. Vamos mandar esse vídeo aí para seu amigo que gosta de carro, gosta de lata, que a ferrugem corre no sangue das veias dele também. Valeu? Falou!